Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Mais Alegria FM. Você que está no trânsito, que nos acompanha, o Maicon falou sobre o trânsito em Florianópolis. Me parece, inclusive, que nas quintas-feiras dá uma piorada. Até hoje eu não entendi o porquê, mas é fila para tudo que é lado. Eu queria dizer para você, o meu nome é Karen Vieira, eu sou advogada e estou contigo todas as quintas-feiras, das 8 às 9 da manhã, para você que nos acompanha no trânsito, na sua casa, na internet. E eu sempre falo algo, se você acordou hoje, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Então agradeça pelo seu dia. Na verdade, hoje um assunto que nós trouxemos, de novo, uma bancada feminina. Imagine aqui, nós temos 4 mulheres de peso na bancada, porque o assunto é reforma tributária. Ontem eu comentei ainda nas redes sociais que em terra de catarinense, ou em terras catarinenses, quem tem aluguel é rei aqui, né? Mas haverá um peso neste momento, a partir do ano de 2027, um peso tributário maior sobre essas locações. E para você que é pessoa física e diz assim, mas eu alugo para um parente, para um amigo, é verbal. Vamos falar, é de boca. Não tem um contrato nenhum, Receita Federal não sabe, então tá tudo certo. E aí eu quero te dizer que mudaram algumas coisas. Deixa eu te falar que o ano passado você trabalhou 149 dias para pagar impostos. E essa é a média do povo brasileiro. E até hoje foram, não necessariamente recolhidos aos cofres públicos, mas tributados 702.247.800 mil reais. Bem-vindo ao país dos impostos. Deixa eu apresentar aqui, estamos com a doutora Carolina Sena, com a advogada, amiga, professora, também com ela nos estúdios, que a pele brilha muito, auditora fiscal do município de São José, a Suelen Campos, e a nossa contadora, a Juliane Vieira, e nós estamos aqui hoje para falar com vocês sobre reforma tributária, mas especialmente sobre o novo imposto nas locações. Doutora Carolina Sena, por favor, suas considerações iniciais. Bom dia a todos, bom dia JP, bom dia ouvintes, bom dia Karen. Eu acabei de, Karen, Suelen e Ju, acabei de perceber que a Karen Vieira, Carolina Vieira e a Ju Vieira também. Por que tu não é Vieira, Suelen? Olha só, o ouvinte ia dizer, não, esse programa aqui é das Vieiras, né? Pois então. Reforma tributária com as Vieiras, mas a Suelen não vamos tirar a Suelen, então, vamos tirar a Suelen. Bom, para quem está ouvindo então, eu vou começar falando sobre uma questão que vem sendo muito comentada, principalmente nas redes sociais, né? A gente que vive a bolha do direito tributário, a gente lida muito com as pessoas que estão advogando ou trabalhando, né? Com o direito tributário, seja contador, seja quem tem aluguel, seja imobiliária. E o papo da semana passada, das 2 últimas semanas, eu acho, né? Foi a questão a tributação do Airbnb, para quem faz um Airbnb lá com seu apartamentinho da praia, que aqui em Floripa é muito comum, né? A pessoa ter o apartamento da praia, vai para 44%. E a gente vê que, na verdade, não é bem assim, né? Então, de início, para o ouvinte já não ficar tão assustado, não é bem assim que a tributação ela vai aumentar para 44%, né? A gente tem uma série de mudanças aí para os próximos anos. Primeiramente, né? O tributo ele já não aumenta tudo isso no ano que vem, então a implementação completa vai ser só em 2033. A gente tem um período de transição aí até lá, que a pessoa deve fazer os seus estudos, mas de uma forma bem rápida, assim, né? O que a pessoa física, principalmente, né? Ela tem que observar nesse momento o aluguel que ela recebe representa mais de 240 mil reais no ano, e se ela aluga mais de 3 imóveis. Então, isso, para uma locação que a gente chama de normal, né? Se ela for alugar por temporada, aí não é que vai aumentar para 44%. A gente tem um cenário que pode sim chegar até 44,3%, né? Que a gente teria o IBS e a CBS, que são esses novos tributos, né? Eles com uma carga tributária aí estimada de 28%,
há uma previsão de redução de 70% nas alíquotas, mas na alocação por temporada não vai ter esse redutor todo, o redutor é menor. Então eu fiz aqui as continhas. Vou te pedir para segurar essas contas então. Então tá. Isso, segura as contas aqui, a doutora Carolina, para que a gente possa continuar esse assunto. Segura aí, pra gente não esgote, porque eu preciso de você. Suelen Campos, por favor. Olá, bom dia ouvintes. Obrigada novamente pelo convite. É muito bom estar aqui com essas mulheres tão incríveis, apesar de não ser Vieira. Por favor, vamos manter aí não só essa oligarquia. É muito bom estar aqui num assunto que é tão importante e que realmente a gente tem muitos contribuintes, muitas pessoas que não eram contribuintes e vão começar a ser contribuintes. É um assunto delicado. Toda vida que a gente mexe com habitação, o aluguel na habitação, ela tem um papel importante, porque muitas pessoas não conseguem adquirir o próprio imóvel, apesar de, claro, também vai haver incidência sobre a venda, mas hoje eu acho que a gente vai focar bastante no aluguel, né? Porque tem algumas diferenças, inclusive em relação à alíquota. Aluguéis, elas têm uma redução ainda maior do que a venda. Então, as operações com imóveis, em geral, elas vão ser bem impactadas. Construção civil também vão ter impactos grandes, mas eu acho que hoje o foco é a gente falar de aluguel, para a gente entender essas diferenças, porque sim, vão ocorrer, mas a gente não consegue, é tudo tão novo e a mudança, ela foi de uma forma tão estrutural e tão complexa que a gente faz algumas contas para a gente tentar entender qual é o impacto que vai estar nisso, mas a gente não tem certeza ainda exatamente de quais impactos vão ser, inclusive pela própria estrutura da reforma tributária, pela essa questão do débito do crédito, dessas compensações que a gente tem. Então tem muitos assuntos e o que é inegável, a única certeza que a gente tem é da importância de todos, vai acabar impactando em todos, de todos procurarem assessoria. Então, uma assessoria contábil, uma assessoria jurídica vai ser fundamental para que eles consigam fazer, porque já está começando agora. Na verdade, ela já está, para os imóveis, ela já começou a reforma tributária. Então, a gente tem, a partir do ISS, do ICMS, a gente tem a partir de 2029, que a gente começa a transição, mas para os imóveis que não tinham essas incidências, elas começam agora, já está começando, já está em vigor, né? A gente vai discutir um pouquinho na frente, vou falar um pouquinho da perspectiva do fisco, de algumas obrigações que já eram para estar vigentes e aí foram prorrogadas, mas ela já está acontecendo. Então, muito obrigada por essa oportunidade, é muito bom estar com vocês. Ela tem esse rostinho lindo aqui, mas você não esqueça que você está ouvindo uma auditora fiscal do município, então ela tem, a tendência dela é sim defender as tributações e, claro, a aplicação da legalidade, com certeza, com certeza. Juliane Vieira, por favor, suas considerações iniciais, nossa contadora. Olá, pessoal, sou do clã das Vieiras, estamos aqui de rosa, 2 meninas de rosa, 2 meninas de azul, é uma bancada muito bonita, com duas pessoas aqui que estão nos comandando, nossos assessores aqui, né, na Mais Alegria. Muito obrigada por todos e muito obrigada pelo convite. Bom, pessoal, eu vou dizer para vocês, não percam a esperança. O tributo está aumentando, está sim, senhor. Porém, existem ferramentas para que a gente possa estudar cada caso e poder melhorar a sua margem de lucro em relação ao seu faturamento. Sim, faturamento. Quando você recebe receita com aluguel, você está ganhando dinheiro para poder pagar as suas contas, enfim, né? Viajar, fazer o que vocês precisarem fazer. Vai aumentar a tributação? Vai, sim, senhor. Tem como estudar isso? Temos, sim. Por isso que essa bancada está aqui, justamente para tirar as dúvidas da semana, porque essa semana e a semana passada estourou em diversos meios de comunicação que o imposto vai subir a 44%. Na internet, isso inflou, porque quando a notícia é ruim, ela inflama de um jeito, e a demanda que eu tive no escritório essa semana foi toda em relação a esse assunto. Bom, o que eu tenho para falar para vocês de agora, de meio inicial, calma, respira. Vai ter aumento de tributo? Vai. Existem medidas preventivas? Sim. É brusco? É para já? Não. Isso vai evoluir durante até 2032, 33. Então a gente tem diversas ferramentas, desde pousadas, offshores, holding, um monte de nome novo que nós vamos tratar aqui com vocês hoje, esclarecendo cada ponto. Doutora Karen, muito obrigada pelo convite e por trazer esse assunto, né, aos nossos ouvintes, porque é uma demanda social. Todos estão perguntando sobre isso. Então, excelente ideia de trazer isso aqui
e quebrar esse tabu dessas redes sociais que estão falando diversas fake news, assim, né, na internet. Então, valeu mesmo. Eu agradeço vocês. Na verdade, é um assunto. A reforma tributária nós trataríamos, se assim Deus nos permitir, todos os meses com essa bancada aqui, possivelmente, assim eu espero. Vamos começar do começo. Doutora Carolina, nós estamos falando de reforma tributária. O que reformou? O que é ICBS? Ou a CBS, se vai incidir ou não. Até o momento nós não tínhamos uma tributação sobre os aluguéis. Aluguéis não eram classificados como serviço até então. Não havia essa classificação para cobrança de impostos sobre os aluguéis ou contribuições, que nós vamos tratar de uma maneira bem simplificada aqui, objetiva, para que a gente possa ser menos técnica e falar a língua do nosso ouvinte. Porque na ponta, o que todo mundo quer saber? Vou pagar mais? Vou pagar menos? Vão aumentar a alocação, o valor da alocação? Quem vai ter que recolher esses valores? Vou ter que fazer um carnê-leão, uma guia separada? Então, devo informar isso, declarar no meu imposto de renda? Sim, já vamos entrar nesse assunto. Então, doutora Carolina, gostaria que a senhora falasse quais são esses tributos e quais são os valores. Quantos imóveis eu tenho que ter ou os valores de tributação? Quanto que o locatário teria num período anual aí de valores? Bom, para o ouvinte saber, eu sou professora da UFSC, né? Então vou tentar ser o mais didática possível, como eu falo lá com os meus alunos da graduação. Então, para o ouvinte entender, né? A gente tinha uma tributação na pessoa física para o aluguel apenas de imposto de renda, né? No imposto de renda pessoa física. Se o ouvinte ele tem uma empresa que aí, né, alugava esses imóveis, tinha então o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS e a COFINS, né? Quando a gente compra alguma coisa, além desses tributos, PIS e COFINS, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, que são tributos da empresa, incidia também o ICMS na compra, né? Quando eu tomava algum serviço, então eu ia numa oficina, eu ia no cabeleireiro, além desses tributos, PIS e COFINS, imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social, eu tinha também o ISS, imposto sobre serviços. E se eu sou uma indústria, né, que faz uma geladeira, faz um micro-ondas, faz um computador, etc., eu tenho, além do imposto de renda, da contribuição social, do PIS e da COFINS, o IPI, que é o imposto sobre produtos industrializados. Então, o que a reforma ela faz? Ela tira o foco dessa tríade que a gente chama, né, de comércio, serviço e indústria, e foca o quê? Em operações com bens. Então, qual é o, entre aspas, problema da locação? A locação nunca foi comércio, a locação nunca foi serviço, a locação nunca foi indústria, né? Então, até o Supremo Tribunal Federal, ele julgou há pouco tempo atrás, inclusive, que nem a locação de bens móveis, né? Então, aluguei um carro, aluguei mesas para o meu casamento, aluguei uma betoneira, aluguei um andaime, né? Nem a locação de bens móveis é um serviço. Então, a gente tinha, sob uma certa ótica, uma tributação que ela era, entre aspas, injusta, né? Com esse novo regime, o que se quis fazer foi dar uma neutralidade para o sistema, no sentido de que não importa qual é o tipo de atividade que eu escolher, eu vou ter uma carga tributária equivalente. E aí a gente muda o foco do comércio, indústria e serviços para operações com bens, né? Então, quando eu loco, eu estou fazendo uma operação com aquele bem, a operação de locação. Então, agora ela passa a ser tributada. Então, isso também é o que está causando muito alvoroço. Por quê? Porque eu entro numa condição de contribuinte que eu não tinha, né? Eu tinha só o imposto de renda da pessoa física. E agora eu vou ter também o imposto vou ter também o IBS e a CBS, né? Então, essa eu acho que é a principal mudança que a gente tem. E isso, como a Suelen falou, traz uma série de mudanças que essa pessoa ela vai ter que considerar, né? Então, eu sou uma pessoa física, eu tenho um imóvel, eu já vou ser contribuinte do imposto? Não.
calma lá, né? O que a legislação ela previu? Se eu tenho alguns imóveis, né? Vai depender, então, do número de imóveis alugados e também do quanto eu faturo com esses imóveis anualmente, né? Temos um valor? Tem um valor. Então, o que a legislação ela previu? Mais de 240 mil anual, ou seja, 20 mil por mês, e mais de 3 imóveis, tá? Então, esses são os requisitos para eu passar a ser contribuinte do IBS da CBS. Então, se eu preencher esses requisitos, eu vou ter sim que contribuir com o IBS e a CBS. E nós temos alíquotas percentuais. Os percentuais que vão incidir sobre. Aí se fala, principalmente na parte residencial, do redutor. 9% efetivamente, mais ou menos isso, porque não chegamos ainda numa definição. Isso. Certo? Então eu fiz aqui essas continhas, né, para ficar um pouco mais claro. E o que é importante a gente ter em mente? Que a legislação, ela separou a alocação por temporada. Então, a alocação por temporada, ela não tem tantos redutores porque ela é equiparada à hotelaria, né? Então, aí a situação muda um pouco. Esqueci de falar também que quando a gente fala em locação residencial, tem também o redutor social na base de cálculo. Então, eu posso descontar R$600 por mês, né? Então, se eu tenho lá um aluguel de uma kitnet, que é R$2.000 por mês, então ela vai ser R$1.400, né? Eu vou levar a tributação R$1.400 e sobre essa base de cálculo de R$1.400, professora Carol, o que eu vou aplicar de alíquota, né? Vamos lá. Então, eu fiz as contas aqui sobre quatro cenários, tá? Por que eu fiz sobre 4 cenários? Para o ouvinte entender. Porque não pode ser do Simples Nacional a empresa que tenha como objeto social a locação dos seus próprios imóveis. Tá? A lei já não permite esse enquadramento. Isso, a lei não permite. Então, ela tem que fazer uma outra engenharia, caso ela quisesse fazer isso, ou virar uma pessoa jurídica cujo objetivo seja a administração de imóveis próprios, mas aí não pode ser do Simples. Então, vou falar bem rapidamente aqui, montei 4 cenários. Primeiro, da pessoa física normal, né? Que não seja equiparada à locação por temporada, né? Um imóvel de pessoa física normal, locação normal. Então, eu teria, como tu falou, Karen, uma tributação aproximada. Eu botei 8,4%, porque a gente está trabalhando aí numa alíquota entre 28% e 30% de IBS e CBS, né? Então, desse novo tributo, eu teria o 8,4%. Estou considerando que a pessoa já está no teto do imposto de renda pessoa física, então 27,5%, o que levaria a tributação, então, para uma carga de 35,9%. Tá? Então, esse é um cenário de um imóvel que não é equiparado, não é um Airbnb, não é equiparado à hotelaria. Se eu estou na pessoa física e eu tenho esse imóvel equiparado a uma locação de hotelaria, né, uma locação de temporada, aí sim é que entra o 44% noticiado. Então, eu tenho 16,8% de IBS de CBS e 27,5% de imposto de renda pessoa física, chegando aí nos 44,3%. Então, pode chegar nesses 44%? Vou dar 2 respostas. A primeira é pode, né? Mas seria o máximo. E 2 não é agora. E 3, a gente tem as alternativas para diminuir essa tributação. Que aí seria colocar esses imóveis numa pessoa jurídica, né? E aí as tributações vão para em torno de 11% a 20%. Eu não vou falar sobre essa parte aqui, até porque eu havia já falado com a Ju antes, e a Ju vai falar um pouco sobre holding, sobre empresas administradoras de imóveis. Mas num sobrevoo aqui da questão da pessoa física, eu acho que era isso. Tem uma pergunta, Carolina. Eu tenho um imóvel só, mas durante o ano ele ultrapassa 240 mil. Essas exigências são cumulativas ou não? Ou seja, são 3 imóveis que chegam a 240 mil. Agora, eu tenho um imóvel na praia, no Balneário Camboriú.
apenas. Eu posso ser tributada? Eu acho que sim, né? Sim. Eu acho que pro valor, sim. Não. Se for um imóvel, daí tem a segunda regra. Se for um imóvel acima de 360 mil. Isso. É bem isso. Mas eu achava que era 380. Mas elas são comitantes, né? Isso. Então eu tenho que ser um acima de 360 e aí eu preciso ser mais de 3 de 240. Então, se eu tiver um imóvel que ele é 400 mil, eu vou porque eu entro na regra do 360. Mas se for, por exemplo, um imóvel a 280, aí eu não tenho a tributação. Eu não sou considerada contribuinte do IVA, né? Do IBS e do CBS. E se eu tiver 4 imóveis e não chegar a 240 mil? Também não é considerado contribuinte. Elas são cumulativas, essas condições. Por abaixo de 240 é cumulativo. Eu sou uma advogada, pegando as minhas colegas aqui também, tá? Porque é a dúvida do nosso ouvinte, certo? E você... JP, se puder falar o nosso telefone, caso algum ouvinte queira mandar para nós alguma dúvida. 9137-7909. 9137-7909. Obrigada. Juliane, por favor. Tô quietinha aqui hoje, né? Só escutando nossas colegas. Então, gente, temos questões aqui para tratar dos dados da Prof. Carol. A Prof. Ju tem algumas coisas para falar a respeito. Vamos lá. Realmente, a empresa de locação... Não, pessoas físicas de locação não podem abrir empresas no Simples Nacional. Verdade. É lucro presumido ou lucro real, dependendo do que for o tamanho da empresa e a forma de operação dela. Agora, precisamos estudar a forma que esse imóvel é utilizado. Bom, existe ali serviços adicionais, existe questão de faxina, limpeza, existe questão de você receber esse hóspede, sim ou não? Existe, nós trabalhamos dessa forma, nós alugamos, nós oferecemos outros serviços adicionais. Nesse caso, você pode ser equiparado a uma hospedagem. Quando acontece a questão da hospedagem, gente, fica 6% no Simples Nacional Tributo. Repito, 6% no Simples Nacional Tributo. Opa! Se eu for trabalhar na pessoa física, independente se entrar os novos impostos, vamos supor que nós não na pessoa física eu posso pagar 27,5%. Na pessoa jurídica do Simples Nacional como hospedagem, vou repetir, anfitriões, como hospedagem, não vamos dizer que a professora Ju falou diferente, nossa contadora, você pode diminuir para 6%. Claro que a alíquota do Simples Nacional, ela vai subindo de acordo com o que você fatura. Mas, de antemão, você sai de 27,5%, você paga 27,5%, você vai pagar 6%. Repito. Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pagar menos? Aí tem que abrir uma pessoa jurídica no seu município. Então, vai ter um CNPJ para que você administre isso. E quando eu falo CNPJ, o dinheiro tem que tramitar pelo CNPJ, não na pessoa física. Porque essa semana, inclusive, gente, eu tive um caso de uma pessoa anfitriã de Airbnb. Ela recebe 40 mil na pessoa jurídica e 50 mil na pessoa física. Então, para que ter pessoa jurídica, né? Porque a pessoa jurídica ela tem uma tributação menor que a pessoa física. Então, desses 50 mil da pessoa física, ela vai pagar 27,5%. Assim, a tributação é bastante alta, bastante elevada. O governo fica muito feliz com os brasileiros que pagam 27,5% na pessoa física, né? Porque o governo vai arrecadar esse dinheiro. Mas você tem opção, tá? Então, a pousada no Simples Nacional é uma opção muito interessante se você oferecer esses serviços adicionais. Meu nome é Karen, nós continuamos falando sobre o novo imposto e contribuição sobre os aluguéis. Para você que é pessoa física, saiba que isso vai mudar. Mas meu contrato é verbal, é de boca, ninguém sabe, eu recebo em dinheiro, e nós vamos falar um pouquinho sobre esses riscos também. Só retomando para você que não nos acompanhou, essa mudança que já legalmente já está em vigor, mas ela vai mudar para quem? Para quem recebe acima de 240 mil reais em aluguéis e tem 13 imóveis locados. Essa é uma regra geral que você já tem que gravar essa informação. E
em torno de um percentual de 9%. Então, você que é locador já tem que ficar preocupado, não preocupado, mas atento e avaliar possíveis soluções e arranjos legais para que haja uma diminuição ou novos arranjos, inclusive para a pessoa jurídica, para que você possa então sofrer um menor impacto tributário. Para você também que faz locações tipo plataforma Airbnb, ou que não seja por essa plataforma, mas a lei complementar ela traz a possibilidade, por exemplo, para aqueles que trazem serviços complementares. Então, nem sempre a pessoa, ela tenta, muitas vezes, se evadir da tributação. Eu não sei se é a natureza do brasileiro, mas e há possibilidades legais, é isso que eu quero deixar claro para você. Mas o Airbnb é uma plataforma, mas o que a lei traz são utilidades em que os locadores trazem nas suas locações e equipara-se então uma atividade comercial. Então fica aqui conosco, porque tem mais um assunto. Para você que pensa assim, eu já recolho imposto de renda pessoa física, então não estou preocupado com o aluguel. Contadora Juliane, por favor. Então, gente, o aluguel, ele sim paga imposto de renda, vai ter incidência de imposto de renda na base de cálculo, ou seja, sobre esse valor que tramitou na sua conta corrente, que você movimentou durante o ano, a Receita já está de olho. Não imagine que você não está sendo observado, que você está sim. Algumas pessoas estão recebendo o WhatsApp da Receita Federal e algumas pessoas estão recebendo o WhatsApp de pessoas que estão cometendo fraudes para poder pegar dinheiro dessas pessoas. Então, primeiro eu vou chamar esse alerta que também teve essa semana. O WhatsApp da Receita Federal é .gov.br. Sim, eles estão mandando notificação pelo WhatsApp. Não abra, chama um contador para verificar. O WhatsApp de fraude, ele não é .com, não é .gov, é .org, é .com, é qualquer outro ponto, tá? Então, antes de você abrir qualquer coisa, observe, isso é gov? Gov é de governo, ok. Mesmo assim, chama um contador ou alguém da sua família, né, que consiga verificar. É .com, é .org, não abra que é fraude. E a Receita está notificando via WhatsApp, sim. E algumas pessoas receberam por quê? Porque receberam aluguel ano passado, não declararam no imposto de renda, a Receita Federal está notificando e cobrando a diferença desse imposto, pedindo para retificar e o pagamento. Quando acontece isso, paga multa e juro, é pior ainda. Mas o que acontece? Você paga 27,5 na pessoa física. Independente da história da reforma tributária, do 240 mil para 3 imóveis. Vamos supor que você receba 100 mil reais de aluguel. Você vai pagar 27,5, ou seja, 27.500 de aluguel. Aí eu fiz uma estruturação, então você pode pagar em torno de 6 mil. A diferença é muito grande. Então, por isso que independente da reforma, eu sugiro que vocês realmente façam um estudo tributário, procure um advogado, procure um profissional, alguém que entenda para fazer esse bate-bola, independente de reforma tributária. Agora, a reforma tributária vai ficar um pouquinho mais pesado, vocês já viram que os tributos vão aumentar. Nesse caso, existem outras soluções que nós vamos tratar aqui daqui a pouco. Mas existem outras coisas, né, doutora Karen, né? Que é a questão das notas fiscais para locação. E aí, gente, como é que tá? Alguém quer falar sobre isso? A Suelen vai falar sobre as notas fiscais, porque ela, inclusive, compõe o Comitê Nacional, que é um comitê. Ela vai explicar como é que é o funcionamento desse comitê. E antes disso, a Juliane comentou sobre o recebimento desses aluguéis. Doutora Carolina, tem uma forma que o fisco, que no caso a Suelen, que está representando essa parcela, ela vai ter como fiscalizar, por exemplo, para aquele que diz, eu alugo para o meu filho, não tem problema, os imóveis estão no meu nome, eu alugo para o meu filho, ou eu empresto para o meu filho, para minha filha, porque tem muito essa questão do empréstimo, mesmo que você não tenha valores a receber, tudo bem, não há tributação. Mas o que vai acontecer a partir de agora? O que tem de novo nesse controle?
eu acho que o ponto mais relevante aqui é a criação do CIB, né? Que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Então, o CIB, ele é como se fosse o CPF do imóvel. Então, cada imóvel vai ter o seu CIB, e esse CIB vai acompanhar o imóvel igual o CPF acompanha a gente, desde o nascimento até a morte. Então, o que vai acontecer, para o ouvinte entender? Eu vou ter o mesmo número de CIB tanto lá na matrícula do meu imóvel, então a matrícula ela deixa de ser aquele 28.333 daquele registro de imóveis, né? Eu dei aqui um exemplo da minha cabeça, e ela passa a ter esse registro do CIB tanto no registro de imóveis quanto na prefeitura. E o que provavelmente vai acontecer num futuro próximo? Esse mesmo CIB vai para unidade consumidora da Celesc, vai para a unidade consumidora do serviço de águas e esgotos do seu município. E aí o que acontece quando a gente é locador, né? A gente tem um imóvel e loca para alguém. Primeira coisa que a gente pede é para a pessoa colocar energia elétrica no nome dela, para não criar débitos para a gente. E aí, num futuro muito próximo, o que as prefeituras vão fazer? Eu vou pedir para a Suelen tapar o ouvido para ela não ouvir essa dica, né? E é uma coisa que vai acontecer. Esse cruzamento de informações, né? Do CIB estar em nomes diferentes nessas plataformas. Conta de água, conta de luz, e no registro de imóveis e na prefeitura vai seguir muito provavelmente a mesma informação. Então, aquela história do mas eu alugo, mas eu recebo em dinheiro. Esses dias eu dei uma palestra que uma pessoa falou que não, mas eu nunca vão descobrir que eu alugo meu imóvel porque eu faço um boleto do cartão de crédito com um valor menor e peço para o meu inquilino pagar. Então, a fatura do cartão de crédito da pessoa dava R$5.000, ela fazia o boleto no valor de R$3.000 de pagamento parcial. Tô até rindo aqui, tá? Dava, né? É que é um arranjo muito desnecessário. E não dá nem pra rir com muito trabalho nesse caso, muito né? trabalho. Ele mandava o boleto, mas era um boleto. O cara recebia o boleto, tava lá Itaú, o cara pagava, né? Então, assim, todo mês ele tinha um boleto de R$3.000 e ele pagava, só que ele não sabia que ele tava pagando uma parte do cartão de crédito do locador, né? Então, com esse cruzamento, recebimento em dinheiro, né? Recebimento dessas manobras, isso vai ficar um pouco mais difícil, né? Até por conta da declaração do imposto de renda também, isso, em que o locatário deverá informar e haverá um cruzamento de quem recebe valores com quem paga valores. Também. Já existe, né, esse cruzamento, mas agora com o CPF, a gente chama de CPF do imóvel, vai ficar pior. Não, tu imagina, essa pessoa aí é ótima, né? Porque o cartão de crédito já denuncia. Quando as movimentações de cartão de crédito, as operadoras já mandam para a Receita Federal. Não as operações, mas os valores, né? Então aí já está denunciado total, por isso que eu comecei a rir, até desculpa. Não, mas tem que rir, porque a pessoa, no mínimo, ela é criativa, né? Foi criativa. Não, é que para fazer evasão fiscal, o brasileiro é bem criativo também. Eu vou aqui colocar um ouvinte que mandou um recado, mas antes do recado, um abraço do vereador Tessari para a Juliane, mandou um abraço aqui para você. Obrigado, vereador. E aí vou deixar aqui agora o recadinho do Juan. Bom dia, mais alegria. Como não há previsão de aumento tão expressivo nos contratos de aluguel, muito provavelmente os locatários irão procurar encerrar os contratos atuais e alugar novamente com o reajuste do imposto. E infelizmente quem paga é o povo. O que acontece nesse caso? Também vou passar a palavra, mas para que não se confunda, ótima pergunta. Você tem o reajuste inflacionário, que decorre da lei do Plano Real, por exemplo, ultrapassagem de 1 ano. Então, eu ultrapassei 1 ano, eu avalio, eu verifico qual o percentual inflacionário. E não há que se confundir também isso. E terei um novo tributo. O que acontece, e depois a Juliana também vai falar, é que não há que se ter um desincentivo às locações. Você precisa ter saídas. E para isso que os advogados tributaristas e os contadores precisam ser consultados, porque senão há um desestímulo. Inclusive nós que vivemos numa região litorânea, em que hoje locações tipo, né, o Airbnb, estão cada vez mais comuns. Então você não se desestimule, mas consulte os profissionais para que você possa ter um arranjo melhor, uma melhor saída. E também, eu vou passar a palavra para a Suelen,
nosso Zaqueu aqui na mesa? Porque a Receita Federal tem um novo sistema, que é o Sinter, em que, mas o meu imóvel é de posse, eu tenho uma casa lá na Pinheira, ou no Rio Vermelho, né? Que eu não tenho, é tudo de posse. Pois então, esses imóveis de posse, uma vez que eles têm o pagamento do IPTU, há um cadastro imobiliário e o município tem esse cadastro. E como a doutora Carolina falou, haverá uma interligação das informações dos órgãos públicos ou daqueles que, assim, têm essa qualidade. Então, vamos nos estruturar de uma maneira melhor para que a gente nós não pensemos que a locação já não vale mais a pena. Suelen, por favor. Corroborando a informação que todos vocês trouxeram, esse ponto é muito importante, de que a informalidade por si só, essas informações, elas já existiam. Mas o que acontece? Elas estavam cada um num fisco, cada um num órgão do governo. O que vai acontecer com o Sinter? Todas as informações vão para a mesma plataforma. E o que vai acontecer com o CIB? Esse identificador, né? O CIB, a gente fala que o CPF, é muito boa essa analogia, porque é um identificador único. Então, a gente não vai ter a questão, claro, essa primeira entrada vai ser um Deus nos acuda, inclusive algumas informações já deveriam estar disponíveis. É confuso para o contribuinte, é confuso para os fiscos também, porque a gente precisa se adaptar a todas essas plataformas. Algumas dessas informações já deveriam estar disponíveis, algumas estão. Então, quem quiser entrar lá no site do Sinter, é sinter.gov.br, consegue inclusive já colocar o seu CPF, já consultar algumas das suas transações, algumas informações já estão disponíveis. Isso é importante porque vai facilitar esse cruzamento. Então, o que antes já existia, hoje vai existir com muito mais precisão. E com a capacidade tecnológica, inclusive dos processamentos de dados, esses cruzamentos ficam mais fáceis. Então, sim, vai ficar mais difícil se evadir. A formalização vai acontecer, ainda que não tenha matrícula de registro de imóveis, ainda que esse imóvel não esteja dentro de todas as normas de posturas e urbanismo. Então, isso é importante a gente deixar estabelecido. Quanto à emissão, por exemplo, de notas fiscais, é uma coisa muito importante que isso tudo vai acontecer, vai ter essa formalização maior, e também a gente fala desses impactos que vão acontecer das alíquotas, a gente não sabe muito bem como vai refletir no valor real. É importante a gente ter esses valores para a gente começar a se programar, porque essa formalização, só para lembrar, o IVA ele tem débito e crédito. Então também esse pagamento do imóvel, ele vai aumentar o aluguel, mas o aluguel, por exemplo, para empresas, a gente pode fazer o abatimento, o uso desse crédito. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Por isso que, de novo, elas estão aqui falando mal de mim, mas eu sou obrigada novamente a falar, sabe? Procurem advogados e contadores que consigam dar essa assistência para vocês, porque isso vai permitir, inclusive, que vocês repensem os contratos, tudo isso tem que ser revisto. Então, sim, a tributação pode ficar maior, mas ela pode ficar maior para aquelas pessoas que não se preocuparem em procurar bons contadores e bons advogados, porque no fim dessa reforma tributária toda, dessa bagunça, o que a gente quer é melhorar o sistema tributário, é deixar ele mais claro, mais transparente, mais igual. Então, para isso acontecer, a gente precisa, né, ter um apoio, um suporte, porque senão a gente vai pagar mais mesmo. Quem fizer errado vai pagar mais. E quem conseguir fazer certo, então a gente tem uma inversão, na verdade, do que aconteceu. Essa criatividade toda, ela pode ser usada dentro da lei. Ela pode ser usada para o contribuinte poder fazer essa adaptação e a gente equalizar. E essa questão dos aluguéis, por exemplo, da equiparação para quem aluga aqui por temporada, ela tem várias características, e eu acho que um ponto importante para a gente falar é que se o contrato for de menos de 90 dias, também já é considerado como serviço de hotelaria equiparado. Então é bem importante, porque às vezes aluga só para temporada, mas aluga por períodos maiores. Um mês inteiro, vou escapar? Não vou escapar da tributação maior. E das obrigações acessórias, só para a gente conseguir dar espaço para a Ju conseguir falar mais sobre o planejamento tributário, já que eu estou falando tanto sobre isso, porque como a gente já mencionou algumas vezes, é muito importante a gente pagar o tributo corretamente, mas a gente não precisa pagar maior. A gente pode pagar o valor correto que está definido na lei. E quanto às obrigações acessórias, esse é um ponto bem importante que foi o campeão de questionamentos de contribuintes, tanto em São José como em todos os municípios. Esse grupo que tu mencionou é um grupo de estudos das administrações tributárias, onde a gente está sentando o Brasil inteiro, e é bem difícil, são 5.000 municípios, tem os estados, tem a Receita, e a gente está definindo regras, porque se
Se é difícil pra gente, como fisco, sentar e organizar, imagina como era pro contribuinte, né? Ele chegar, ele tem que discutir com esse tanto de gente. Então, essa parte a reforma tributária fez, eu acho importante, que ele traz o ônus de discutir, ter um consenso pro fisco, não pro contribuinte. O que são obrigações acessórias, Suelen? Obrigações acessórias é toda aquela obrigação que a gente precisa fazer para permitir que o contribuinte faça a apuração do tributo. Qual que é a mais comum? São as declarações do imposto de renda, essas que a gente faz, e emissão de nota fiscal. E aí entra o ponto importante, principalmente para pessoas físicas. Em regra, lá na 214, quando ela foi aprovada, os contribuintes, pessoas físicas que alugam imóveis, então, é eu que alugo como locador ou eu que alugo como locatário? É o locador, é quem recebe o aluguel, é o contribuinte. Se ele se enquadrar nessas hipóteses que a gente falou ali, de mais de 3 imóveis, 240 mil, o que ele vai ter que começar a partir de 1º de janeiro de 2026, desse ano, ele teria que começar a fazer? Emitir nota fiscal. Ele teria que fazer. Por que teria? Porque o sistema não conseguiu, da Receita Federal, não conseguiu se adaptar ainda a essa operação. Então, o que eles fizeram? Eles emitiram um ato conjunto da Receita Federal com o Comitê Gestor, o ato 001, e ele prorrogou essa obrigação. Ele prorrogou para quando? Aí o texto é bem esquisito. O texto é o primeiro dia após o 4º mês da publicação do regulamento. Esse regulamento ainda não foi publicado. Então, ainda está prorrogada essa data. Ficou confuso o que foi feito. Foi feita uma nota técnica para explicar. Tá todo mundo dispensado de emitir a nota fiscal. Mesmo que a gente seja contribuinte, tá dispensado de emitir nota fiscal. Quando que vai sair esse regulamento e começa a contar esse prazo? Estima-se que por essas semanas. Então, provavelmente, para o meio do ano, se você é contribuinte, né, e se enquadrou como pessoa física numa dessas características, vai ter que emitir nota fiscal. Eu vou ter que pagar? Não, 2026 é o ano de teste. Então, tu tem que cumprir a obrigação acessória de emitir. Se cumprir a obrigação acessória de emitir, não precisa pagar. Então, por isso, para não ter custo, é preciso já, agora, contata a Ju, contata a Carol, contata alguém de confiança, precisa ver se enquadra nas características, porque provavelmente no meio do ano vai ter que fazer essa emissão dessa nota. E a partir de 2027, começa para valer, porque em 2027 a gente tem a primeira troquinha, que vai ser a CBS. Então, como os aluguéis da pessoa jurídica, né, a pessoa física não pagava, tinha o PIS e COFINS, no ano que vem, para aluguéis de imóveis, já começa a valer a reforma, já tem que pagar a alíquota proporcional à CBS, que é mais ou menos os 9% ali que a gente imagina. Já estão, porque não saiu ainda o valor pelo Senado, mas estão imaginando que é em torno de 8,9% e vai ter mais 1% de teste. Então, é preciso sim se programar, é preciso buscar a ajuda necessária. Nesse momento, hoje, eu não preciso emitir, mas eu preciso ficar de olho se eu atendo as condições, porque daí no meio do ano eu já vou ter que emitir a nota fiscal. Por isso que no começo eu falei, a reforma para aluguéis de imóveis já começou, já tem obrigações que precisam ser feitas. Emito a nota fiscal, mas não tenho valores a recolher, é isso? Exatamente. Não tenho valores a pagar. Em 2026, sim. 2027 já começa pagamento. Essas notas fiscais, mês, ano? Mês. Elas são emitidas daí diretamente no Portal Nacional. Mas os municípios, a gente está se estruturando porque o que acontece? Só para fazer um pequeno adendo. Os municípios, eles puderam escolher, em regra geral, se eles continuavam com o emissor da nota fiscal de serviços próprio ou já aderiam ao emissor nacional. São José, a gente preferiu, por um tempo, provavelmente até o meio do ano, a ficar com o emissor próprio, para o contribuinte não seguir um choque tão grande. Mas o que vai acontecer? O contribuinte do locador de imóveis, mesmo ele sendo, o município tendo optado pelo emissor nacional, ele vai emitir lá no emissor nacional. Mas o município está se adaptando para poder dar esse suporte também para os contribuintes. Então, quem tem dúvidas a respeito da emissão dessas notas, procure a diretora Suelen na Prefeitura Municipal de São José. Sim, não? A gente não pode procurar? A gente tem um centro de atendimento. Isso. Lá. Podem procurar o centro de atendimento. A gente, inclusive, atende pelo WhatsApp. Fiquem à vontade, a gente está lá para atender. Qual WhatsApp, Suelen? Tem o número?
Eu tô sem meu celular. Não vai lá aqui, bater na porta da pessoa. Ô, Sueli, não vai bater na porta dela lá dizendo que foi eu que pedi, não, tá? Pode procurar o CAC. Eu não sei de cor, gente, desculpa, eu tô sem meu celular. Fica um compromisso pra gente trazer. Fica um compromisso pra gente passar o WhatsApp da prefeitura. E, claro, a gente tem também o atendimento presencial lá no CAC. A gente está lá para servir a população, então estamos abertos para qualquer dúvida que os contribuintes puderem ter. O número da prefeitura é 3381-0000. Então já pode fazer essa consulta lá, viu? Tirei esse ônus em cargo de você. É no CAC, tá? No Centro de Atendimento ao Cidadão. Juliane, falando sobre uns arranjos de tributação. As pessoas pensam que alguns arranjos só podem ou só devem ser feitos quando se tem muitos e muitos imóveis, quando eu tenho uma família com muitos e muitos imóveis. Vamos desmistificar isso e trazer essas possibilidades? Sim. Então, antes disso, eu quero mandar um abraço para o vereador Tessari e agradecer ao nosso ouvinte aqui que trouxe uma dúvida e ele está certo no que ele diz. Realmente vai aumentar a tributação consequente, vai mexer na margem de lucros, vão ter que aumentar o preço do aluguel. Mas vai aumentar o preço do aluguel aquela pessoa que não se planejar. E a forma de planejamento é você usar uma empresa de administração de imóvel, as famosas holdings, né? As holdings, elas vêm para isso. Tu vai administrar o imóvel, tu vai pagar ali em torno de 11%, 12% de tributo. Opa, em vez de 27,5%, eu vou pagar 11,5%? Sim, diminuiu bastante. Mas ela não serve só para isso. Como os imóveis estão todos num CNPJ, ela trabalha também a questão do direito sucessório, porque os sócios daquela empresa podem ser os membros da família. Por consequência, você vai diminuir as custas, né, na hora do inventário patrimonial. Ela também serve como blindagem patrimonial, porque o imóvel não é da pessoa física, ela é da pessoa jurídica. Então, a holding, ela, além de diminuir o tributo, ela vai te dar esse planejamento sucessório e essa blindagem patrimonial. Existe também a offshore. A offshore a gente diz que é dupla blindagem. Por quê? Porque daí vai montar uma administradora de imóvel fora do país. Qual país que é seguro? Aí temos que, vários países tem que estudar, mas Emirados Árabes é 9%. Aí vamos a Paraguai, que é 10%, mas aí tem que ver a questão também. Quando eu falo em offshore, eu fico um pouco preocupada, porque vocês têm que olhar não só o aspecto do tributo, mas tem que olhar o aspecto também do direito ao patrimônio daquele país. Qual a segurança jurídica que aquele país te dá em relação ao patrimônio? Então, isso é mais complicado. Mas para o Brasil, as holdings patrimoniais, as administradoras de bens, é a ferramenta mais utilizada agora para diminuir o tributo e a blindagem sucessória. Era isso, gente. Doutora Karen. Gente, eu queria agradecer vocês, a nossa bancada feminina aqui, Juliane Vieira, nossa contadora, a Suelen Campos, auditora fiscal do município de São José, e compõe então um comitê nacional. Ela está chiquíssima, São José super bem representado. Doutora Carolina Sena, minha colega advogada, agradeço a sua presença. Estaremos de volta em abril, já estão convocadas porque esse assunto não para.